Vida. Substantivo feminino. O período de tempo que decorre desde o nascimento até a morte dos seres. Modo de viver. Comportamento. Alimentação e necessidade da vida. Ocupação, profissão, carreira. Princípio de existência, de força, de entusiasmo, de atividade. Fundamento, essência, causa, origem. Biografia. Essas são as biografias de dois indivíduos diferentes que de tão parecidos poderiam ser a mesma pessoa, Davi da Silva e Davi da Conceição. Davi da Silva tem 8 anos, gosta de futebol e do seu cachorro Bob. Ele nasceu na favela. Sua mãe se chama Maria e o sustenta sozinha com o que ganha como diarista. Davi estuda na Escola Municipal Professora Teresa da Penha e é muito bom em matemática. Aos 5 anos assistiu, pela primeira vez, alguém ser assassinado em frente à sua escola. Davi da Conceição tem 8 anos. Gosta de futebol e do seu cachorro Rex. Ele nasceu na favela. Sua mãe se chama Maria e o sustenta sozinha com o que ganha como ambulante. Davi estuda na Escola Municipal Professora Teresa da Penha e é muito bom em português. Aos 5 anos, assistiu pela primeira vez alguém ser assassinado em frente à sua escola. Muitas vezes o que leva ao atendimento é essas crianças estarem buscando talvez aí essas referências na própria comunidade, nas periferias, que infelizmente são situações, em muitas delas, no envolvimento com as drogas, com a dependência química, com o tráfico, as crianças, muitas delas sem referência de escola, de estarem inseridas na rede escolar. Muitas dessas crianças que vivem nas periferias não têm essas informações devido à falta de estrutura familiar. Então muitas delas são violentadas, muitas delas infelizmente são abusadas, são violentadas não só fisicamente, mas muitas delas moralmente. São crianças que quando você ensina para o seu filho que ele tem que levantar, acordar, escovar os dentes, essas crianças muitas vezes acordam com um ato de violência, onde talvez o pai ou a mãe mandam comprar lá a sua bebida ou a sua droga. Na verdade, a educação, ela começa em casa, ou deveria começar. E a escola é a continuação. O papel da escola é orientar, o papel da escola é formar cidadãos, não só para o mercado de trabalho, mas formar cidadãos para o mundo. E a família e a escola precisam saber quais são os seus papéis. A escola tem a sua função e a família tem a sua função também, uma distinta da outra. E precisa ser trabalhado nesses dois lados, tanto a escola quanto a família, precisa ser trabalhado muito a afetividade, que a gente vê que está faltando muito neles, Eles chegam na escola muito agressivos e a gente vê que isso é uma resposta do que acontece com eles. Eles querem chamar atenção, eles querem mostrar o que está acontecendo com eles, mas eles não sabem falar. Não existe lugar melhor no mundo para se construir uma pessoa do que uma família, o ambiente familiar. E construir um indivíduo é necessário que haja várias pessoas junto. O pai, por exemplo, se você tem um menino, você precisa ter a imagem do pai, alguém que seja um exemplo, um modelo, para que ele olhe e fale assim: aquela é a forma que eu quero seguir, aquela minha imagem que eu quero ser. Eu quero ser um pai igual ao meu pai. Se é uma menina, ela vai querer ser uma mãe igual a mãe dela. Por isso a imagem do pai, a presença do pai, conversando, dialogando, preocupado em construir o indivíduo. Porque quando você constrói um indivíduo, você está fazendo uma grande coisa. Você está construindo uma pessoa que
que vai viver na sociedade, que vai conviver com outras pessoas e que vai trazer, vai ajudar outras pessoas, vai contribuir com a sociedade. Nós nos constituímos sujeito a partir do nosso contexto familiar. Relações básicas, primárias, papai, mamãe, irmãos, isso é que nos constitui sujeitos e, é claro, adultos, né? Adultos com potencial e capacidade de ter um bom convívio social ou não. Então, depois da família, a primeira instituição, a segunda no caso, né, mais importante, é a escola, onde então a criança já vai começar a ter os seus relacionamentos, né, convívio com colegas, aprender a partilhar, a dividir, ao convívio de fato no coletivo, que não somente a instituição familiar, que até então tem a função de protegê-la. E aí a gente vai tendo os atravessamentos da vida. E os atravessamentos da vida muitas vezes não são tão positivos e também não tão produtivos quanto o sujeito precisaria ter para se constituir, digamos assim, um sujeito saudável no sentido do bom convívio coletivo, né? E muitas vezes esses fatores externos que hoje, inclusive, acho que o mundo contemporâneo tem apresentado isso para a gente toda hora, né? A questão aí dessa violência toda que estamos vivendo, a questão da insegurança profissional, a dificuldade que a gente tem de dar uma estabilidade de emprego, isso afeta o jovem principalmente de uma maneira muito violenta, ele se sente mesmo muito inseguro. E como uma característica assim, principal da adolescência é a onipotência, né? A gente chama onipotência juvenil, nada vai acontecer comigo nunca. Então o adolescente ele sempre se sente assim capaz de tudo. Ele faz os pegas do carro, né? Ele não vai morrer. Ele usa as drogas, ele sabe usar, ele vai parar a hora que ele quiser, né? Ele se envolve com atitudes, com atividades não muito legais no sentido judiciário, não muito legais no sentido da própria vida, né? Com 13 anos, Davi da Silva começou a trabalhar como empacotador num supermercado. Com 13 anos, Davi da Conceição se tornou aviãozinho de uma boca próxima à sua casa e, pela primeira vez, foi apreendido pela polícia. Eu comecei a usar drogas com 15 anos de idade. Comecei fumando cigarro, cheirando pó, redutor, benzina, na rua com meus amigos. Já consumia bebida alcoólica. E algum tempo depois conheci a maconha, que foi a droga que mais me causou dependência. Eu luto contra ele até os dias de hoje, porque quando eu me vejo num estresse muito alto ou algum problema, a minha mente lembra como eu costumava resolver esse tipo de problema. Na minha mente eu tinha vários motivos para me drogar. Eu odiava a minha vida e as pessoas que viviam comigo. Eu fui abusado sexualmente quando eu tinha uns 6 anos de idade. Meus pais tinham problemas de relacionamento e com bebida também. Meu pai espantava minha mãe muitas vezes quando chegava bêbado. Com 9 anos de idade eu perdi a minha mãe por conta de uma doença que descobri que também era portador aos 14 anos de idade. Após a morte da minha mãe, o problema com a bebida do meu pai aumentou. Eu me drogava no início porque ao mesmo tempo eu queria ver a minha morte mais rápido, eu queria ser livre e viver em intensidade. Depois disso se tornou uma cadeia para mim. Muitas dessas crianças que deveriam ter o seu pai ou a sua mãe como referência, encontram na rua, encontram muitas vezes num traficante, numa rede de prostituição, essa referência, né? Essa referência de que aquilo que talvez elas estejam praticando é o correto. Então é detectado, né, a importância da família. Sempre que eu me encontrava em estresse, eu tinha a necessidade de usar a maconha. Depois eu me drogava todos os dias e as brigas em casa eram constantes com meu pai. Isso tudo fez com que eu confiasse mais nos meus amigos da rua do que nos meus familiares. Durante um tempo,
eu me vi livre da dependência, fui para uma igreja, mas quando voltei a me aproximar dos meus amigos que também eram usuários, eu me afastei da igreja. E até mesmo alguns deles eram afastados da igreja também. Fiquei aí uns 2 anos preso ao vício de novo por causa de uma escolha errada. Uma pessoa que ela é bem construída em casa, porque a construção é feita em cima de quê? Do relacionamento. Ele passa a respeitar o pai, ele vê o pai como autoridade, ele vê a mãe como autoridade, mas não alguém que está acima ou sobre ele para humilhar, ou para ofender, ou para machucar. Não, é uma autoridade que acompanha, é uma autoridade que ajuda. Então, quando esse indivíduo vai lá para fora, ele vai para a escola, ele vai para o relacionamento social, ele consegue distinguir a autoridade, ele consegue distinguir quem são as outras pessoas, que são as outras crianças que estão acompanhando o mesmo nível dele, como ele foi respeitado em casa e amado em casa, foi bem construído em casa. O que acontece lá fora, ele traz um reflexo disso. Agora, uma criança mal construída, uma criança que não teve essa construção, ela não consegue, ela não tem respeito por autoridade, ela não tem respeito por nada, porque ela não foi construído isso nela. Se o adolescente não teve essa fase inicial primária que eu falei, né, do contexto familiar, bem estruturada, bem organizada, se ele não foi bem amparado, dificilmente ele vai passar, assim, simplesmente ultrapassar essa fase, né? Dificilmente isso vai ser só uma experiência. Ele vai ficar paralisado nessa fase e quase sempre tendo a gente tendo notícia deles pelo noticiário local, geral, mundial, que a gente tem tanta mídia hoje em dia aí dando as notícias, né? Enfim, das mortes, do tráfico, esse monte de situações aí que a gente vê os jovens, cada vez mais jovens, se envolvendo, né? Anos no tráfico de drogas levaram Davi da Conceição para a prisão. Ele ficou preso e perdeu a família que havia construído, mulher e filhos. Quando saiu, não procurou emprego, voltou para o tráfico e então, aos 25 anos, morre numa troca de tiros entre traficantes e policiais. Davi da Silva conseguiu se formar numa faculdade pública depois de ter se empenhado bastante. Anos depois, formou família e decidiu que seu filho também seria uma pessoa de sucesso, mas que começaria a vida de uma forma diferente que ele. É assim que a gente vê como esses fatores assim, externos prejudicam, atravessam, dificultam a passagem, né, para o mundo adulto do sujeito jovem no mundo contemporâneo. Eu penso que reverter esse quadro precisa de um investimento assim, enorme na questão familiar. A família tem que de novo ocupar o lugar dela. Não acho que a gente tenha que voltar no tempo, mulheres pararem de trabalhar e ficarem em casa só cuidando dos filhos. Não, claro que não, até porque eu acho que isso é impossível. Acho que a gente tem que, assim, ter uma adaptação e rápida ao que está acontecendo hoje. Sejam elas como forem, as famílias elas têm que ter amor, elas têm que ter cuidado pela criança, pelo adolescente. Quem ama, cuida. Isso aí é a coisa mais correta que a gente pode pensar, né? E eu acho que esse retorno dessa instituição familiar forte, segura, onde o sujeito possa sentir que volta para casa, que alguém está cuidando dele, está dando um limite, está dando um amor, está assim, de fato cuidando, isso é fundamental para a gente poder reverter assim, esse quadro. Além, é claro, das questões sociais, de segurança, políticas públicas, tudo isso é importantíssimo e fundamental. Mas o mais essencial de tudo realmente é esse retorno aí dessa família de origem poder, de fato, ser a base para a estruturação do sujeito. Rafael da Conceição, filho do falecido Davi da Conceição, é preso na mesma cela onde um dia seu pai foi encarcerado. Davi da Silva, com 52 anos, consegue formar seu filho Rafael da Silva no curso de Direito. Eu gosto muito de dizer, nessa questão familiar, a gente acompanha aí alguns acontecimentos esportivos, onde o atleta, depois de uma conquista, né, a primeira coisa que ele tem, assim, o grande desejo ali de declarar numa entrevista é que se não fosse a família dele, talvez ele não tivesse chegado onde ele chegou, né? Se não fosse a
sua esposa, se não fosse ali os seus filhos, se não fosse os seus pais. Talvez ele não batalhasse tanto, né, para conquistar aquele objetivo. E a gente tem encontrado esses depoimentos fortalecendo, né, a importância da família. Então a estrutura da família como referência dessas crianças, né, a criança ela tem esse direito, o ECA ele estabelece isso, que a criança ela tem esse direito de ser criada no seio familiar, com o pai, com a mãe, ter a referência, né, da visão do homem como pai, da mulher como mãe, né, para que ela se desenvolva integralmente, que ela se desenvolva socialmente, que ela venha a ser um adolescente, um jovem, um adulto no futuro, né, com dignidade, com caráter, formado na família. Então a formação, a estrutura familiar é algo muito importante na vida de uma criança. O sonho de toda criança é ter um amigo que fale e entenda o que eles estão sentindo. O sonho de toda criança é ter a esperança de um lar bem bonito que possa estar. O sonho de toda criança é ter a certeza que o lixo e a rua não é seu lugar. O sonho de toda criança é ver uma mão estendida dizendo pra casa nós vamos voltar.